Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Eu acho que é pela primeira vez desde que o Dalastra saiu do Operário, após o seu pedido de demissão, ele vai conversar com uma emissora aqui do Mato Grosso do Sul. Ou estou falando bobagem, professor? Bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo. Bom dia, Thiago, bom dia. Muito prazer estar falando com vocês, eu, principalmente a população do Sul Mato Grossense, né? Então, uma honra novamente voltar para Mato Grosso e é a primeira vez sim, que estou dando essa entrevista após o meu acerto após sair daí de Campo Grande. Exatamente. E só antes que o pessoal xingue o senhor, não fala Mato Grosso, senão os caras vão xingar até a quinta geração. Não, eu falo Sul Mato Grossense. Sul Mato Grossense. Ó, tem um abraço aqui pro senhor, do Odair Martimiano, que não pôde estar conosco, o Davidson, que é torcedor do Costa Rica, o técnico Thiago Lopes, ex-coxinha e ex-comercial. Fala, meu irmão. Tô na audiência, manda um abraço pro professor Leocírio, a vocês aí, obrigado. Grande abraço, Thiago. Rafael Crosati. Boa tarde, amigos do Giro Esportivo. Em especial ao nosso parceiro Gilmar Matos. O Ângelo Araújo. Bom dia, cabeça de groselha. Dalastra é diferenciado, profissional incrível. Ô, professor, já que pela primeira vez o senhor vai falar, teve muita polêmica aqui quando o senhor pediu demissão, a diretoria operariana disse que foi pega de surpresa. A gente até divulgou antes de acabar a Série D, o senhor ainda estava no cargo, que o senhor havia decidido não continuar no Operário para a próxima temporada. Mas o que fez o senhor decidir sair antes? Bom, primeiramente, não fui eu que decidi uma coisa importante. Sabe que eu sou muito direto e muito franco, né? Em todas as minhas ações, e sempre quando eu falo com muita propriedade. Desde quando eu saí também não foi minha escolha, né? A escolha foi da direção. Então, assim, e também do meu retorno também, agora, principalmente agora sendo a SAF, o Operário, né? Tendo dinheiro, tendo umas condições bem melhores, né? E calendário, né? Que eu acho que isso é fundamental para os profissionais. Então, lógico que não queria mais meu serviço, eu optei em voltar lá em Costa Rica, porque quero disputar novamente esse campeonato, sabendo, sim, das dificuldades que vamos enfrentar. Porque o dinheiro também não é tanto para que a gente possa fazer contratações vultuosas, não tem calendário, só apenas o estadual, isso também é um dificultador muito grande na nossa trajetória. Porém, também, consequentemente, isso eu vou ficar um pouco menos tempo longe da família, né? Que isso é importante, eu já tenho uma idade, a gente gosta sempre de ficar perto dos familiares, apesar de gostar muito do Mato Grosso do Sul. E Costa Rica é uma cidade que eu sempre tinha uma admiração muito grande por acolher muito bem, uma cidade muito simpática e tem uma condição de estrutura muito boa e um tempo razoável de fazer uma pré-temporada. Isso eu acho que a direção dá de parabéns nesse sentido, porque vai dar a condição de que a gente possa fazer uma pré-temporada, possamos entrar na competição bem fisicamente, bem alinhado tecnicamente e taticamente também. Nós estamos conversando com o técnico Leocir Dalastra, agradecendo, obrigado, Gilmar. Foi um ajuste aqui da nossa configuração para assumir com esse eco. O Dalastra, então, só para deixar claro, o pedido de demissão, então, não aconteceu, porque a nota oficial do Operário revelava que o senhor havia pedido demissão após aquela derrota por 5-1 para a Inter de Limeira, um resultado atípico diante do que até o momento o Operário vinha jogando na Série D. Então, a opção de escolha da saída foi da direção. Sim, eu acho que isso, desde quando acabou o estadual, eu estava conforme com a permanência de alguns atletas no plantel. Eu acho que nós tínhamos que haver uma oxigenação maior. Aí não se tinha dinheiro, então eu sempre respeitei a direção nesse sentido e tenho um maior respeito principalmente pelo coronel, né, e toda a direção.
porque não tinha dinheiro para investir, porque tinha que indenizar aqueles jogadores que estavam ali para trazer outros jogadores. E entramos na competição da Série D com praticamente os mesmos jogadores, a não ser que veio lá o Wendel, que nos ajudou bastante, o Dantas, o Fernandinho, que eu queria desde o começo, nós não conseguia trazer no estadual. Ah, eu acho que nós fizemos partidas, e quem acompanhou, e vocês acompanharam, sabe, são testemunha, que o nosso time jogava bem. Teve alguns jogos que nós jogamos muito abaixo, como o caso contra a Inter lá, mas contra a Inter em casa era para ter ganho o jogo, e nós perdemos o jogo. Era para ter ganho, porque nós criamos mais situações que o adversário. Itabirito era para ter ganho o jogo. Lá em Cianorte, a primeira estreia, nós perdemos 4 ou 5 chances claras. E as imagens estão aí para as pessoas comprovarem. E nós empatamos o jogo, e tudo isso acarreta umas coisas que a gente fica muito desgostoso, porque nós tínhamos que oxigenar um pouco mais a equipe, né? Mas isso não é uma queixa, porque aí eu aceitei ficar na competição. Depois, na metade da competição, aí acharam melhor encerrar nossas atividades e contratar outro profissional. E que bom, né? Também deram uma oxigenação um pouco maior. E depois eu nem acompanhei mais, porque não é já no meu interesse mais acompanhar. Mas, lógico que eu queria dar continuidade. Por exemplo, agora, tem a SAF também. A gente queria dar continuidade porque é calendário, é time da capital, é time grande, é o maior time do estado. Porque já que o teu time, o Comercial, não consegue nem sair da segunda divisão, né? Mas que é outro time que tem camisa pesada, que poderia estar na primeira divisão. Então, essa risadinha. O senhor está muito agressivo. Aí, assim, o senhor está muito agressivo gratuitamente, não precisava. Indelicado, senhor, uma hora dessa, hein? Eu acho assim, que é o time grande, justamente com o Operário, não que os outros não sejam grandes, né? Mas são dois times que as histórias contam por si só, né? E o Comercial deveria estar na primeira divisão também, né? Mas aí é trabalho, aí tem que trabalho por lá atrás para conseguir almejar, como fizeram o Maracaju e que é o time. Aqui da UEN e Bataguaçu que subiram. Que fizeram um grande trabalho e subiram. E eu acho que é isso aí. E é dentro de campo que a gente se ganha. Não é lá porque tem história, porque não tem. Então, isso e eu voltei para Mato Grosso do Sul, porque Costa Rica dá uma estrutura boa, e eu vou tentar fazer um trabalho que seja digno, né? Um trabalho sério, um trabalho de muita transparência, como é a direção, né, do Costa Rica, que é umas pessoas muito carismáticas e pessoas sinceras. Então, eu estou muito feliz em aceitar esse novo desafio, que é muito grande, né? É muito grande e muito intenso, né? Estamos conversando com o técnico Leocir da Lastra, do Costa Rica. O Paulo Bento está mandando mensagem aqui. Mister da Lastra é um guerreiro. Boa sorte, que o senhor consiga chegar na melhor colocação possível, mesmo ficando atrás da tabela em relação ao Galo. O Gilmar está aí uma informação importante, Gilmar, porque o presidente Nelson Antônio, ao nosso microfone, falou que foi pego de surpresa. Então, eu agora que fui pego de surpresa, Gilmar, com o da Lastra confirmando que ele não pediu demissão. Sua pergunta para o técnico do Costa Rica. Eu também fui pego de surpresa. E a importância, né, da Lastra, de dar entrevista, de falar com a imprensa do Estado, é que esclarece algumas coisas que ficam em dúvidas para o torcedor. E é ruim, né? Porque, de repente, o torcedor da Lastra quis sair, era hora de ficar e tal, e não foi bem por aí. A história não é bem essa. Eu também, professor, lamento muito que o Comercial não subiu. Lamento muito. O Comercial é o seguinte, é ponto certo para Aquidauana. Toda vez que joga com o Comercial, Aquidauana pontua. Então, a gente lamenta muito o Comercial não ter subido. Agora, vamos esquecer o Operário passou, é passado. Eu acredito que o professor Dalasco nem goste muito de estar falando, porque o time que passou, né? Fez uma história, deixou um legado lá, mas passou. Agora pensar para frente, olhar para frente. O pensamento é o Costa Rica.
O senhor vem com a comissão técnica completa, com todos? Ou a comissão técnica é indicada pelo Costa Rica? Questão de elenco, o senhor que vai indicar ou já tem jogadores? Como é que está essa situação, professor? Bom, eu como sempre trabalho em todos os clubes que eu passo, na verdade, assim, a gente tem eu gosto de discutir com todos os integrantes da comissão técnica, a direção, e fazer uma avaliação de todos os jogadores que a gente vai contratar. Lógico que o peso maior está no seu treinador, tal, mas eu gosto de respeitar muito a opinião de outras pessoas. Lógico que eu tenho que ver dentro do meu modelo de jogo os jogadores que se adaptam naquilo que a gente quer formatar uma equipe, como a gente quer formatar uma equipe. Então, mas todos os jogadores estão sendo contratados, aqueles que nós conseguimos contratar, que não vou contratar, vou querer aquele jogador assim, dessas características. Às vezes fazem propostas, os caras nem querem ouvir porque a proposta é baixa, uma coisa assim, ou tem outras propostas melhores. Mas, dentro das condições que nós estamos operando, trazer jogadores que sejam compatíveis com o modelo de jogo. E aí, o Sandrinho, que também está como é gerente, o Melchior, o presidente também, o Gilberto, que são pessoas que deixam a gente montar uma equipe, mas sempre tendo aval deles também. Então, estão montando uma equipe que não foi Dallas que contratou, não foi o Sandrinho, não foi o presidente, Gilberto, não foi o Melchior ou alguém. Não, foi o grupo que contratou. O grupo que nós elaboramos como análise em todos os aspectos, analista ou auxiliar. E a respeito também da comissão técnica, apenas por enquanto foi acertado assim, o auxiliar e o analista de desempenho. O preparador de goleiro vai ser o mesmo que estava no Costa Rica. O preparador físico ainda nós temos um quesito, porque o meu está trabalhando fora do país, não sabe se vai voltar, e estamos analisando alguns nomes, porque a preparação física, para mim, é fundamental numa equipe que quer chegar e pontuar para chegar nas finais. Então, isso também é uma coisa que está me preocupando, porque os profissionais também, todos também têm um valor financeiro que às vezes a gente não pode atingir esse valor, e aí eles vão para o outro lado. Nós estamos conversando com o técnico do Costa Rica, Leocir da Lastra. Da Lastra, a gente viu alguns nomes já serem divulgados e a gente entende essa questão financeira, né? Você falou do Sandrinho. Este ano, o Costa Rica passou por uma situação que o Cristiano estava aposentado, desaposentaram o Cristiano. O próprio Sandrinho chegou a entrar no bid, ele que não joga há muito tempo. Na própria Série B nós tivemos essa situação. Mas eu queria que você falasse dos nomes que chegaram. Fernandinho, mais uma vez. E a gente olha, são sempre os mesmos jogadores, perambulando clube a clube. Qual que é a dificuldade de ser inventivo ou achar nomes mais interessantes para que a gente possa dar uma revigorada no nosso futebol? E essa é uma questão muito, muito séria. Eu queria levar bastante jogadores que eu já trabalhei juntos. Mas aí você fala com jogadores não vou revelar quanto o clube está pagando, não paga muito, mas aí tu fala que o jogador é 20, 25 mil, 18, você nem eu vou com esse valor aí, eu contrato 3 jogadores. Tenho que contratar 3 jogadores, então isso também é uma coisa que é um empecilho, né? Nós sabemos que quem pode reformular muito bem seria o Pantanal se voltar a falar Pantanal e o Operário, que são os 2 SAF que têm muito melhor as condições financeiras. O Iviema também, que está agora, tem Copa do Brasil, tem Série D também, que bom que tem Série D, e já fez uma campanha ano passado e com certeza o investimento também deles é maior. Então, dentro das possibilidades, das condições, vai haver, sim, jogadores que não são os mesmos, não vai se repetir o time, não vai. Por exemplo, do Operário, eu acho que o único jogador que vai ser do Operário vai ser o Fernandinho. E vai oxigenar. Lógico, lá o Bruninho, que já é ídolo lá em Costa Rica, permanece, né? E mais 2, 3 jogadores, mais, só isso. Os demais, nós vamos oxigenar com jogadores de fora. Porém, é uma batalha constante e o mês
O que antecede até a pré-temporada, o que mais trabalho é esse momento, porque igual tu que tem uma empresa de rádio, tu contrata um funcionário, depois tu tem que aguentar o cara. Então, a gente tem que saber quem está contratando. Então, as avaliações são muito criteriosas e quando chega num nome, aí o lado financeiro não deixa contratar. Mas, dentro das possibilidades, condições financeiras do clube de Costa Rica, nós estamos fazendo o melhor para que os jogadores sejam comprometidos. Eu acho que isso é fundamental. É comprometimento dos atletas que vão representar o clube. Isso eu não abro mão. O cara tem que suar muito para que possa estar no Costa Rica. Nós estamos conversando com o técnico do Costa Rica, Leocir da Lastra. O Vinícius de Souza pergunta aqui: bom dia, TLF, e a todos da Rádio Futebol na Canela. Sabe me dizer se o Fernandinho está pedindo 11 quilos de picanha para o Costa Rica, como fez no Operário? Olha, Vinícius, me parece que não, porque o da Lastra já acabou de dar um exemplo que com 18, 20, 25, ele contrata 3 jogadores. Então, me parece que não. Gilmar, sua próxima pergunta para o técnico Leocir da Lastra. Professor, eu também estou com esse problema aqui na Rádio Futebol na Canela. Ele nem me dá aumento, nem me manda embora. Eu pedir a conta, não posso. Tem 3 anos de casa, não dá para pedir a conta, sabe? Mas não me manda embora, cara. Eu tô nessa pendenga aí. Mas vamos ver se hoje, de repente, né, com esse apelo aí no ar, quem sabe ele resolve dar o tão esperado aumento para o Gilmar Matos. Mas antes de te cortando aí, parece que em janeiro tu vai ter bastante aumento, né? Vai ter campeonato, vai trabalhar bastante daí. Pelo menos aumento de trabalho tu vai ter, pode certeza. É o que nós estamos tendo aqui, viu, professor? Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé! Professor, o senhor já deve ter conhecimento do trabalho do Betinho Filho, e eu o conheço bem, é daqui de Aquidauana, profissional de excelência. Para mim, é o melhor treinador de goleiro do Mato Grosso do Sul, disparado. E poderia já estar num clube de médio a grande, pela capacidade que tem. O senhor já conversou com o Betinho? Como que é o trabalho do senhor? O senhor que escala o goleiro ou o treinador de goleiro influencia muito nesse quesito aí, professor? Essa pergunta é muito perspicaz. Acho que é importante aquilo que eu falei desde o começo. Lógico que o peso da escalação, o peso de uma determinada posição, acho que o treinador tem um peso maior. Mas eu converso muito com toda a minha comissão técnica quando eu vou escalar o jogador, quando eu vou mudar alguma coisa. Então, o peso, principalmente do preparador de goleiro, é muito importante. Porque quem trabalha o dia a dia com goleiro, quem conhece, eu sempre falo assim que eu não conheço muito de goleiro, só vejo as defesas, só vejo, assim, lógico, algumas falhas a gente visualiza, porém, o maior responsável do goleiro é o Betinho, ou seria o treinador de goleiro, né? Mas existe uma conversa, eu trabalho assim muito aberto, eu não imponho nada, porém existe uma hierarquia que a gente tem que respeitar. Por exemplo, no quesito goleiro, eu respeito muito a opinião do preparador físico, porque ele que trabalha, ele que visualiza muito melhor do que o treinador. Eu já tenho mais jogadores para observar e ajustar. O goleiro já sabe que tem que fazer bastante defesa, intervenções, sair de gol. Principalmente agora tem um campo que você pode jogar, que permite jogar um pouco mais futebol, sem deixar de perder a essência que é o futebol. Que eu sempre falo assim que eu, apesar de não ser palmeirense, mas eu gosto muito da maneira que joga o Palmeiras. E tendo um jogador de muito alto nível, né? O líder do campeonato, mas eu gosto de jogar como joga o Palmeiras joga. Lógico que vai ser, a qualidade técnica vai imperar nesse aspecto, mas o modelo é esse modelo que eu gosto de ser muito agressivo, eu gosto da verticalidade. Por quê? Se você não tem verticalidade, o time adversário consegue se armar e se posicionar
E quando o time estiver organizado defensivamente, aí tu tem que ter muita qualidade, muito conjunto. Como é que eu vou ter conjunto em 2 meses, 3 meses, acaba o campeonato? Como é que eu vou ter um conjunto? Todos os jogadores que estão aí nunca jogaram junto. Eles estão se conhecendo numa pré-temporada ou na competição. Então, tudo isso aí a gente tem que levar muito. Eu sempre falo assim que eu pego como exemplo aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio Internacional. Tem um plantel que está jogando 3, 4 anos junto, aí contrata 3 jogadores e fala que o time não tem entrosamento. Aí está de brincadeira, né? Então, eu falo assim, ó, olha a dificuldade que nós, treinadores, enfrentamos quando estamos trabalhando. Que nós temos 23, 24 jogadores que vêm de cada estado, não se conhecem, vão se conhecer ali e temos que fazer jogar desde a primeira partida. Temos que ter resultado. Se não tiver resultado, a crítica vem, a gente conhece, sabe como é que é. Então, olha a dificuldade da gente trabalhar no clube que tem os 11 que vão iniciar um jogo que nunca jogaram junto. Até existir uma química e um conjunto é demorado. Pode demorar mais ou demorar menos. Por isso que a simplicidade eu vejo que é a arma que a gente vai adotar. Estamos conversando com o técnico Leocir da Lassa do Costa Rica. O Paulo Bento lembrou aqui do Pereira, né? Pereira também jogou no Operário, campeão em 2018. Aliás, foi herói lá em Corumbara, para ter sido 4-5, não fosse o Pereira, a vaca teria atolado. É bom jogador? O goleiro, né? É bom? Eu não acho ele confiável. Ele é goleiro de pegar a bola impossível, mas levar um gol fácil, sabe? Tipo o Volpe, Volpe domingo. Pegou uma bola dificílima do Yuri Alberto, falhou na sequência do escanteio. E saiu errado depois. Saiu errado depois. É uma mera opinião minha. Ô, Dalastra, esquece o trabalho que você precisa trabalhar, tá? Isso aí é óbvio. Mas eu não vejo que você tenha nada mais a acrescentar ao nosso futebol. Você já mostrou a tua capacidade por aqui, conquistando 2 títulos consecutivos, coisa que não acontecia pelo Operário há muito tempo. Um técnico, o último tinha sido o Rodrigo Casca, que conquistou pelo Águia Negra. Ou seja, a tua capacidade a gente já sabe, você agregou muito ao nosso futebol. Foi campeão quando era melhor, foi campeão quando o teu time não era melhor e acabou revertendo vantagem. Por que o Costa Rica? Por que essa escolha de se expor mais uma vez? Porque eu entendo que é só você que tem a perder, né? Um técnico atual bicampeão sai daqui por cima e volta para cá, qualquer coisa menor que o título, esportivamente seria um fracasso. Por que essa escolha de retornar ao Mato Grosso do Sul? Bom, primeiro, respondendo a sua pergunta também interessante, quem vive no meio da bola, quem vive no meio desse futebol, que às vezes é tão... às vezes não, sempre é glorioso, mas às vezes complicadinho, os desafios. E cada campeonato, se eu for disputar o Campeonato Gaúcho, o Catarinense, qualquer um, também o meu desafio seria isso aí. E tu me fala assim, o único a perder. Não, porque o Costa Rica também tem a sua história, e o Costa Rica já tem alguns títulos que são importantes. E Costa Rica, por quê? Primeiramente, eu gostei da cidade, e é o que mais mostrou interesse em me contratar, que eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso é você ir para uma equipe que eles te querem. Eu não posso me implorar para uma equipe me contratar. Então, é uma equipe que abriu as portas, e desde a primeira conversa que eu tive, eu assim, eu sei que financeiramente não é tão bom, mas o mais importante é que vão dar condições de trabalhar. E isso é fundamental para quem trabalha como profissional. E os desafios, assim, eu acho que eu sou movido a desafio. Eu sou movido a sempre quebrar o recorde, sempre quebrar, e eu sempre, quase sempre eu atingi esses objetivos. E acho que um clube, uma cidade e tudo, as pessoas que conversei até agora de Costa Rica, me parece que eu fiz a melhor escolha possível. Apesar de ter assim, tive umas propostas assim, mas eu queria voltar para o Mato Grosso do Sul.
porque gostei, gosto do clima, gosto de tudo, né? E das pessoas também, que a gente faz uma amizade, e eu não quero mudar muito, vou para outro estado, tem que conhecer todo mundo de novo. Aí pelo menos eu conheço o campeonato, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Lógico que cada ano tem as suas peculiaridades, e cada ano vai ser diferente, mas a gente mais ou menos tem uma ideia do que aonde eu vou jogar, contra quem vou jogar, se é difícil, se não é, porque tem histórico, porque é o tabu, porque tem um monte de coisas. E eu fiz a história e eu quero continuar fazendo história. Continuar fazendo história o quê? É chegar na final. Agora é fácil? Não, não é, é muito difícil, complicadíssimo. Mas eu acho que só o trabalho também não adianta, mas o trabalho vai nos levar, talvez, a essa condição. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Tainara Calonga, que está mandando um abraço para o senhor. Ela é torcedora do Operário. O comercialino Douglas Teixeira também está na escuta. Um abraço aqui para o Douglas. Bom dia a todos. Parabéns pelo excelente programa esportivo. Abraços ao professor da Lastra e a todos os ouvintes. Deus e Nossa Senhora abençoe a todos sempre. É o ex-presidente e atual vice-presidente do comercial, Cláudio Barbosa. Ô, Cláudio, dá moral pra esse cara não, ele foi agressivo aqui, mas nunca ganhou do comercial. Nunca ganhou do comercial. Ele não pode falar, eu ganhei um clássico com o Operário. Não vai poder falar, ô, Cláudio. O Davidson tá aqui mandando. Vai fazer história em Costa Rica. Eu acho que o Costa Rica te contratou porque cansou de perder de você, entendeu? Enquanto você esteve no Operário, foi só porrada, não foi? Foi, se não me engano, 5 jogos, 5 vitórias. Tá bom, né? Pô, tá louco. Parece, tá bom, né? Parece quando o Corinthians pega o Santos, né, Gilmar? Eu vi esse ano. Eles ganharam muito esse ano. Vão ganhar mesmo. E hoje nós vamos ganhar do Palmeiras. É o seguinte, professor, a gente sabe que o senhor trabalhou no Operário, e o Operário, a cidade é Campo Grande, centralizada, uma logística muito melhor do que a logística de Costa Rica. O senhor já pensou nessa dificuldade aí? A distância percorrida pelo Costa Rica e pelo Corumbaense é muito maior que a dos outros clubes. Isso é um desgaste muito grande, por isso que é importante uma pré-temporada um pouco mais extensa, e aí isso vai acontecer, que nós vamos ter que dar mais descanso para os atletas. Vai fazer uma viagem longa, na volta tem que dar um descanso, porque para eles se recuperarem. Mas assim, isso é uma estratégia que nós vamos adotar a cada jogo, a cada semana, porque nós queremos jogadores também descansados. Mas também queremos jogadores treinados, queremos jogadores em plena atividade. Lógico que vai ser muitas recuperações, vai ser muito ativa, e eu ainda não acertei com o preparador físico. Isso é uma coisa que a gente vai conversar bastante ali na frente, mas ainda não temos essa elaboração, essa programação ainda. Mas, primeiramente, eu tenho que pensar na pré-temporada, que é onde que vai dar uma sustentação durante o campeonato. A viagem ser muito cansativa, porém, existe a possibilidade de 2 dias antes, depois pode voltar no mesmo dia, mas o pré-jogo, que é importante, o jogador estar bem ciente e bem confortável para que possa render o máximo possível. Ô, Dalastra, o Ângelo Araújo pergunta aqui, houve até um bastidor, nosso companheiro Odair Martimiano, que hoje, infelizmente, ele não está com a gente, ele até fez uma sondagem, uma pergunta ao senhor, se o senhor havia recebido uma sondagem lá pouco depois, um mês mais ou menos, depois de ter deixado o Operário, do Dourados. Houve essa sondagem por parte do Dourados, uma conversa inicial, algo nesse sentido? Sim, houve uma... Lá no início, quando eu saí do Operário, existiu uma conversa entre eu e o Marcão. Na verdade, assim, até eu estava planejando, sabe, porque é mais perto, muito mais perto, né, do Rio Grande do Sul, Dourados. E também outra cidade que eu tenho respeito, né? E é uma cidade que eu ganhei lá em Campo Grande, mas nunca ganhei lá. Acho que foi 2 jogos na competição, 3 jogos. Eu acho que foi 3 derrotas, 1-0. Então, não, lá você perdeu duas e ganhou a final, né, em Campo Grande.
É isso, mas lá em Dourados eu perdi. Lá em Dourados eu perdi as duas que fui lá. Mas existia uma possibilidade, sim, grande. Só que no meio do caminho, o Markel não me liga mais, não, disse que não ia nem mexer com futebol, e aí tudo bem. E acho que já tinha intenção de trazer o treinador, e inclusive o treinador é gaúcho, né? O Ariel, se não me engano. Então, ele optou, e aí todo mundo tem livre-arbítrio para escolher o treinador que quiser, né? Ou o jogador, coisa assim. E eles por vontade própria e tal, escolher um outro treinador que pode, quem sabe, dar um resultado bem melhor do que o Leocínio da Lastra, né? Mas isso eu respeito, porque cada um tem as suas escolhas, né? E cada um tem o seu direcionamento de quem vai levar. E ele tem todo o direito de levar quem acha que ele é melhor, né? Isso aqui é mais uma bomba. Ó. Ariel Lanzini, ex-Aimoré, que é o novo técnico do Dourados? Eu acho que é o atual, né, Moré? Ah, é ele que vai pro Dourados? Pô, será que eu dei informações Pô, ó, o da antecipadas? Lastra hoje furando todo mundo, hein? Boa, é assim que eu gosto de entrevista. Duas numa hoje, hein? Ele não pediu Poxa demissão vida. e o Ariel Lanzini é o novo técnico do Dourados. Boa, boa. Ô, Dallas, deixa eu te Bom, eu perguntar. acho que é, eu acho que Ah. é, então, pelo menos o que eu fiquei sabendo. Ah, esse programa é maravilhoso. Dalastra, é o seguinte. Vamos polemizar um pouquinho, tá? Você está muito light. Muito light. Anteontem tivemos, lamentavelmente, um papelão, na minha opinião, gostaria de te ouvir. Ontem acabamos, por questões climáticas aqui na capital, caiu o mundo, temporal muito forte, ficamos sem energia durante horas. A declaração do Oswaldo de Oliveira, do Emerson Leão, em relação a técnicos estrangeiros. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente ouve muito, quando tem dinheiro, chama de fora. Quando não tem, chama os nossos. Eu gostaria que você falasse desse tema, que ele é polêmico, obviamente. Eu aprendi, quando eu estava começando na crônica, que ninguém rouba o espaço de ninguém. Cada um conquista o seu. Queria que você falasse sobre as declarações dos treinadores brasileiros, se você quiser falar, inclusive, do Rafael Pereira, que te atacou na última rodada, dizendo que pegou terra arrasada, quando acabou a Série D, que ele chegou não tinha nada de bom, que você não deixou nada de bom. Como é que você vê esse tipo de declaração cair, tanto para os técnicos estrangeiros, em relação também a um treinador que assume um trabalho deixado por você? Eu nem fiquei sabendo se ele falou isso. Eu vou complementar falando sobre isso. Eu acho que o trabalho dele então, foi melhor que o meu, então acho isso importante. Eu jamais vou falar do trabalho do outro profissional e criticar se está bem feito ou está mal feito. Só acho que eu fui um trabalho mal feito, né? Só fui bicampeão em 2 anos. Eu acho que não foi muito bom. Podia ser melhor. Não sei para onde que antes podia ser. Então, com isso aí, eu não vou. Eu acho que o trabalho dele, teoricamente, é bem melhor e foi melhor. Então, aí quem tem que avaliar são vocês. Eu não vou entrar em polêmica, cada treinador pensa de uma maneira. Eu jamais vou falar de um profissional. Então, quanto menos a gente falar nesse sentido, acho que é melhor para a gente. Agora sim, me posicionando a respeito dos treinadores estrangeiros. Eu vivi como atleta jogando 6, 7 anos fora do país. Estados Unidos, Guatemala e México, fui o campeão mexicano e tal. Como jogador. E também peguei vários treinadores estrangeiros também. Existem profissionais de todas as áreas competentes e os menos competentes. Só que ficou uma polarização muito grande de treinadores estrangeiros. Porque acho que todos os estrangeiros que vêm aqui são bons. Ou existem também profissionais que não são tão bons, como o Brasil. E aí uma crítica aos treinadores brasileiros. Eu acho que o treinador brasileiro se acomodou tanto, os de top, os ponta, que foram levando e deixaram os estrangeiros entrar aqui. Porque aqui é o país do futebol. Aqui é o país onde se joga futebol.
E aí deixaram entrar, e alguns muito competentes, eu até posso falar que eu acho que são dois ou três que são competentes, que esse é chovendo molhado, que é o Abel Ribeiro do Palmeiras, o Jesus que pegou o Flamengo lá e até então não tinha feito grandes trabalhos, mas pegou o Flamengo, fez aquilo ali. Eu acho que o que do Fortaleza fez um trabalho porque a longo prazo foi legal, depois ele deixou de fazer. E eu vejo assim ó, que o Fortaleza caiu, e quando ele saiu do Fortaleza também, tinha muitos jogadores de nome e não tinha muita competitividade. Eu acho que é um fator determinante. E existe outro treinador também, não vou citar todos, mas que tem capacidade. Só que será que todos aqui são bons treinadores? E eu vou pegar no argentino que está aqui no Internacional. A gente, ele fez 6, 7 jogos, 8 jogos, não sei. Ganhou apenas um jogo. Pô, então, se o cara se é bom mesmo, por que que não reverte? Não estou criticando ele, sabe? Mas por que que tantos treinadores estrangeiros estão no Brasil? Por que que não renova os treinadores brasileiros? Por que que o Mirassol, e aí eu dou um exemplo muito, assim, ó, tem um treinador brasileiro, ali no Mirassol, time pequeno, porém gigante, pequeno, uma cidade que parece que tem 60 mil habitantes, se eu não me engano. Não tem grande investimento, mas tem o trabalho de um cara, de um profissional brasileiro. O Bragantino também tinha um treinador brasileiro, agora caiu e tal, mas por que que não dão mais possibilidades dos treinadores brasileiros treinar? Sempre os mesmos, sempre as mesmas pessoas, e aí não tem rotatividade nesse mercado. Porque não sei se é máfia, não sei se é como é que eu posso falar, que não tem oportunidade para outros treinadores. E eu me vejo assim no direito de falar, porque eu tive uma época, eu só estou com 62 anos, né? Então eu já vivi tudo. E eu tive uma fase tão grande, tão boa aqui no Rio Grande do Sul, que quando caiu o Grêmio Internacional, sempre cogitava o meu nome. E uma vez já tinha acertado com o Grêmio. E aí, assim, ó, aí que eu digo que eu não tenho empresário, não tenho força, acertado financeiramente, só queriam, eu contando um caos que aconteceu comigo, o Falcão no Inter, o Renato no Grêmio, o Renato foi embora, eu fui o melhor treinador do Gauchão, e aí o cara, meu diretor me ligou, nós acertamos o salário por contrato de 6 meses e tal, só dependia uma coisa, queriam tirar o Julinho Camargo, que era auxiliar do Falcão, porque achavam que o Julinho Camargo fazia o trabalho do Falcão e tal, e aí, se ele não aceitar, aí tu tá certo, tal, então tudo certo, tudo bem. Por que que era a vez minha de treinar um time grande para me dar o salto de qualidade na minha carreira, e aí escolheram outro cara, e outro cara ficou 2 meses e mandaram embora. Então, essas coisas, depois foi um tempo ali que sempre cogitava meu nome, e aí parece que, como eu não tenho empresário, não tenho nada, eu sou só, eu não tenho coligação com ninguém, por isso que eu contrato jogadores, que eu acho bom, não eu contrato jogador porque o empresário me indicou. Então, uma coisa que eu sou muito sincero. E eu acho que a sinceridade e a honestidade do futebol é ruim, pelo menos nesse sentido. Eu não digo que seja ruim, mas eu não consigo. Eu posso até levar um jogador daqui, outra coisa importante, eu posso levar um jogador aqui do Sul, que é mais chegado a mim, mas se tem um cara que eu vejo que é melhor do que ele não vai jogar. E essa sinceridade, essa honestidade que eu tenho, graças a Deus, eu vou levar por mim para o resto da minha vida, porque agora, depois de velho, que eu não vou fazer alguma sacanagem. Na minha ótica, quem tiver melhor vai jogar. E eu não vou trazer jogador de empresário. E é isso que acontece. A maioria faz o quê? O empresário te coloca lá, tu leva 5, 6 jogador do cara. E eu não consigo fazer isso. E tem que jogar, não é só levar. Então, eu já entrei em outra polêmica, né? Mas eu falei assim, ó, existem treinadores estrangeiros muito competentes, mas também existem brasileiros também competentes. Tanto eu vou ter o meu amigo, Thiago Nunes, estava na LDU, quase chegou no final, eu torcia para ele passar, mas aí Palmeiras é Palmeiras, né? E virou em cima do LDU.
é um treinador brasileiro que chegou com um time com bem menos investimento que os times brasileiros e eliminou São Paulo, se não me engano, e eliminou 2 brasileiros, se não me engano, né? Botafogo Então, antes. é um cara que é meu amigo, é um cara que é meu amigo, que é um cara competente, só que dá um chance 3, 4 jogos, aí depois já demite o cara. Não, o trabalho tem que ser a longo prazo. Só vai ter trabalho a longo prazo. Eu tive a felicidade de trabalhar 3 clubes e aí fiz história muito bacana. Ipiranga é o mais recente, é o Ipiranga de Erechim. Outro é o Cruzeiro de Porto Alegre, essa é uma história muito bacana. Os caras falam assim, quem quer vir a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ver time jogar de qualidade, ver o Cruzeirinho de Porto Alegre. Também fiz uma história legal, bacana lá, fui o melhor treinador. E aí, um time que não existe mais, que é o Cerâmica, que é um time que fiquei 3 anos e meio. E sempre fazendo trabalho, e sempre, todo ano conquistando uma coisa. Só vai conquistar quando tem continuidade. E eu não gosto de aventureiro. Eu não gosto de aventureiro. Por isso que também eu voltei para o Sul Mato Grossense, porque eu gosto de continuidade, gosto de fazer o trabalho, de conhecer as pessoas, de conhecer o clube, de conhecer a entranha do clube, que isso é importante. Ah, tu chega no clube, lá, tu vai lá, pega o dinheiro e vai embora. Não, não é o meu objetivo mais. Meu objetivo é fazer um trabalho e deixar um legado. Aquilo que eu falei assim, o legado que é importante. Deixei isso aqui, construí isso aqui. No Operário, 2 vezes campeão. E aí, isso te motiva. Eu sempre falo assim, eu tenho que ir lá no Mato Grosso do Sul e ser campeão. Se não for, é fracasso. Mas se eu for em Santa Catarina, se eu não for campeão, também é fracasso. Porque a gente tem um objetivo claro. A gente tem um objetivo muito claro. E sempre tem assim, aí sou muito correto e sincero. Eu não tenho condições, mas eu quero ser campeão. Ou tu acha que o time que subiram agora, os 2 times que subiram, não tem intenção de ser campeão? Tem intenção, tem que ter essa ambição. Então, não existe para favorito. Existem times que se enquadram dentro de uma modalidade e que os jogadores que vão fazer o time grande ou pequeno. Comissão técnica vão fazer time grande ou pequeno. É o trabalho que vai surtir o efeito ali na frente. 11h44, Gilmar Matos, sua pergunta final para a gente liberar o professor. O Tiago e Leocir, eu gostaria apenas de dizer o seguinte sobre o que trouxe o Tiago na fala do treinador do Operário que lhe sucedeu. Ele é tão importante, e foi tão importante, que eu nem lembro o nome dele. Você está entendendo? O trabalho dele foi tão bom. Eu lembro das polêmicas que ele causou. Mal educado em entrevistas, não queria dar entrevistas. Algumas coisas que a gente fica sabendo nos bastidores, né? Não levou o Operário a nada, não melhorou nada daquilo que é o trabalho anterior, e não precisa dizer nada sobre isso, o Dallas, até porque eu sei que você já disse que não gosta de falar sobre trabalhos dos outros profissionais. E eu só queria que você soubesse a minha opinião sobre esse profissional que passou pelo Operário. Você, sim, 2 títulos estaduais. Né? Tem o nome gravado lá, né, na galeria do Operário como campeão estadual. E a gente lamenta muito saber que você não pediu demissão, porque era uma grande oportunidade de continuar o trabalho, né, e o Operário vir forte, ter calendário, né, e a gente lamenta muito o Dallas. Eu gostaria que você tivesse essa continuidade no Operário. Infelizmente não teve, né? Mas eu também, assim, obrigado pelas palavras, agradeço muito. Com certeza, a continuidade é o segredo do sucesso. Porque, assim, eu falo assim para as pessoas, assim, a continuidade tem que ter para pessoas competentes também. Ninguém vai continuar se as coisas estão erradas. Mas eu acho que não só eu, como os atletas, eu falo assim sempre o conjunto, é a cozinheira, que é importante, é o roupeiro, é todo mundo, motorista do ônibus, todos são importantes. E é uma engrenagem. E eu acho que nós provamos, todo mundo provamos da capacidade. E nós tivemos revés, né? Esse ano aqui, por exemplo, nós tivemos 2 goleadas em casa que
Agora, como é que você deu essas duas goleadas em casa, tanto para o Viema como para o Pantanal? Se deu porque nós não fizemos pré-temporada, isso é uma coisa óbvia, ficamos 20 dias, nem 20 dias de pré-temporada. Os caras se conhecendo, quarto domingo, nós jogávamos Copa do Brasil, jogamos Copa Verde, então os outros descansavam e nós estávamos jogando, não conseguia ajustar o time. Nós não fizemos um amistoso, assim, ó. Aí não quero. Assim, ó, nós fizemos amistoso porque não tinha campo, assim, ó, inacreditável, não conseguia campo para fazer um amistoso. Então, assim, ó, tudo isso aí eu fui conhecendo os jogadores durante a competição, testando os jogadores. Você sabe como é difícil quando você não tem os resultados. E aí, todas as vezes que jogamos nas quartas-feiras, nós desgastava tanto, porque a entrega era muito grande, tanto que o Criciúma fazia um grande jogo, nós merecíamos ter passado. E aí, infelizmente, nós no fim de semana, nós valemos as duas goleadas de 4-1 e outra de 4-0, eu nem me lembro. É bom nem lembrar, né? Mas assim, ó, agora assim, ó, eu vou dar uma palmatória para a direção, tanto o presidente Nelson e toda a direção, né? Que acreditou no trabalho, nós acreditamos no trabalho. E aí deram confiança e nós entramos no mata-mata, aí sim, né? Nos mata-mata foi muito melhor do que o ano passado. Esse ano aqui nós fizemos 6 jogos no mata-mata, 6 vitórias. Então, não foi fácil, não, mas teoricamente foi muito melhor do que o ano passado, que nós passávamos nos pênaltis. Então, eu acho que assim, a continuidade do trabalho é muito importante. Mas, cada um escolhe quem, os que estão no comando, escolhem os profissionais que acham mais competentes. Porque tem competente em todo quanto é lado. Então, saber se adequa ao modelo do clube ou do jogo. 11h49, deixa eu ler as mensagens finais. O Paulo Bento lembrando que o Rafael Guanais não ganhou do Operário, é verdade. Um ano ele foi eliminado, era o Celso Rodrigues, no outro foi 0-0, com o da Lastra. O Picolito Sorvete, imagina o Mirassol pegando um Costa Rica, o Operário da vida. Quanto não seria o jogo? Comparar técnicos não dá. Não, mas então, Picolito, mas é só o jogo, aconteceu, não ganhou. E o Cerâmica, que o da Lastra citou agora há pouco, jogou contra o Sene, se eu não estou enganado, a mesma Série D que o Mirassol jogou aqui contra o Sene. E os dois perderam aqui em Campo Grande para o Sene. Técnico anterior pegou times mais difíceis, o Inter de Limeira que subiu. Não, ele não enfrentou a Inter de Limeira, o Picolito. Ele não pegou a Inter de Limeira. O da Lastra enfrentou a Inter de Limeira 2 vezes. Muito bem. Não dá para comparar a Série D com o Mato Grosso. Ninguém comparou, tá? Ninguém comparou. Apenas pontuamos que no último jogo o Rafael Pereira disse que pegou terra arrasada. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que ele nem para nós quis dar entrevista, como a gente já bem disse. Um abraço para o Rodrigo Brandão, já leio sua mensagem, Rodrigo. Olha, Dalasso, o papo com você sempre é ótimo. Todo mundo, você volte para cá sabendo. As pessoas estão na expectativa de 2 coisas acontecerem. Uma delas, obviamente, vai ser o reencontro, que é obrigatório, Costa Rica e Operário, vai acontecer na primeira fase. A outra, se isso acontecer no mata-mata, e todo mundo também está pensando, se o da Lastra eliminar o Glauber novamente, o Glauber vai pedir música no Fantástico, são os 2 temas para a próxima temporada. Olha, um bom fim de ano para você, microfone sempre aberto aqui. Você sabe o quanto eu te admiro como ser humano. A gente tem uma boa relação fora do microfone, não é só do futebol. A gente conversa praticamente toda semana. Eu acho você extremamente qualificado. Que você tenha paciência, porque você vai precisar em Costa Rica, você vai encontrar algumas situações que eu já te conheço bem, você não vai concordar e vai ter que arrumar, mas que você tenha um grande sucesso por lá, viu, Dalastra? Minha torcida é de peito aberto para você, mais uma vez, fazer um grande trabalho. Muito obrigado, Thiago, a todo mundo aí. É uma satisfação enorme estar falando com vocês. E, consequentemente, agora, começar o trabalho, a gente vai falar muito mais, né? E eu tenho um respeito muito grande por todos os profissionais, que eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tanto a imprensa quanto o torcedor, a gente tem que, não é se dar bem, mas o respeito, né? Eu acho que o respeito é muito importante, porque a vida é assim.
A vida é passageira, nós estamos como treinador, amanhã depois não tem mais, nós estamos como jogador, amanhã depois não tem mais, então o que ele fica, eu digo assim, é o legado, o que fica é as tuas conquistas. Isso fica. Se tu não conquistar nada, não vai ficar nada. Ah, joguei lá, conquistou alguma coisa? Não conquistei. Então, as conquistas que ficam. E eu espero, sim, novamente fazer um bom trabalho, sabendo que outros times estão na frente do Costa Rica hoje. Muito na frente em termos financeiros, em termos de calendário, em termos de jogadores, mas vamos ver como vai acontecer durante a competição, ajustando, uma vez se conseguimos repetir o êxito. Seria o sonho, né? Mas respeitamos todos os adversários, e todos que vão disputar têm a condição de ser campeão. Último, não tem nada a ver com futebol. É verdade que o Paulo Bento joga tênis bem, ou ele é o novo Fonseca do MS, ou da Lastra? Olha, eu não sei se ele joga bem, mas eu jogo bem, cara. Nós temos que se enfrentar, ver se ele está no meu nível ou não. Boa, da Lastra, obrigado. Forte abraço. Um abraço, tudo bom pra vocês aí. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.